Imagina pegar tudo que a gente amava nos games de antigamente, misturar com o que existe de melhor hoje em dia e transformar em jogos novinhos, mas com alma retrô. Exatamente isso que essa lista traz. 10 jogos indies modernos que parecem ter saído direto da era 8 e 16 bits. Se você sente falta desse tempo, fica comigo até o final que essa lista tá imperdível. Então, fala rapaziada, aqui é o Tony, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Get Start Games Brasil. Mas antes de continuar, já mete o dedo no like porque isso ajuda muito o canal a alcançar mais gente que ama jogos retrô, assim como eu e você. E eu agradeço demais. Celeste. Celeste é aquele típico jogo de plataforma que, se você olhar rápido, parece um título perdido da era do Super Nintendo. Você controla Madeline, que decide escalar uma montanha cheia de perigos, plataformas milimétricas e desafios que exigem precisão total nos movimentos. Cada fase parece ter sido pensada com cuidado absurdo na construção dos desafios. É aquele tipo de jogo em que você morre dezenas de vezes na mesma tela, mas quando finalmente acerta a sequência de pulos, dá vontade de levantar do sofá e comemorar. Além da gameplay deliciosa, Celeste ainda entrega uma história cheia de camadas, falando de medo, ansiedade e superação, sem nunca perder aquele jeitão de jogo retrô desafiador que recompensa a persistência. E essa arte lindíssima e um monte dessas animações incríveis foram feitas pelo estúdio brasileiro Miniboys. Os caras se envolveram até na direção de arte, eles mandaram bem demais. Stardew Valley. Se você sente saudade de Harvest Moon, esse aqui é praticamente um abraço nostálgico em forma de jogo. Em Stardew Valley você herda uma fazenda toda ferrada e decide simplesmente largar a vida corrida da cidade para recomeçar tudo no campo. Você planta, colhe, cuida de animais, pesca, explora minas, conversa com os moradores e vai se envolvendo com a rotina da vila. Tudo em pixel art com aquela vibe de jogo de Super Nintendo que a gente podia ficar jogando por horas sem ver o tempo passar. O mais legal é que você escolhe o seu ritmo. Você pode focar em dinheiro, relacionamentos, exploração ou simplesmente em deixar a fazenda bonitona. É perfeito para quem ama jogos calmos como os simuladores clássicos dos anos 90. Mas cuidado, esse papo de vou só ver como estão meus vegetais é perigoso. Quando você percebe, já passaram 3 horas e você ainda está plantando, colhendo e ajeitando a fazenda. Hollow Knight. Hollow Knight é praticamente uma carta de amor aos Metroidvanias clássicos. Você controla um pequeno cavaleiro explorando um reino subterrâneo gigantesco, cheio de caminhos secretos, chefes marcantes e áreas conectadas entre si. A sensação de exploração é muito parecida com Super Metroid e Castlevania. Você vê portas e lugares que não consegue acessar no começo, mas depois de conseguir uma habilidade nova, você volta lá e desbloqueia caminhos que nem imaginava. A direção de arte é belíssima, com aquele clima melancólico e misterioso, e o combate é bem preciso. É o tipo de jogo que exige atenção, recompensa a curiosidade e dá aquela sensação boa quando você consegue derrotar um chefe difícil ou abrir novos caminhos. Pipistrello and the Cursed Yo-Yo. Pipistrello and the Cursed Yo-Yo é um indie que parece ter saído direto do seu Super Nintendo também. No jogo você joga como Pipet, um morcego mestre de ioiô, que deve resgatar sua tia, Madame Pipistrello, sequestrada por chefes do crime que querem roubar a alma dela para alimentar uma mega bateria. O que impressiona é como conseguem capturar a magia dos clássicos com mecânicas super criativas. A estética pixel art é belíssima, as trilhas sonoras te levam direto para a era de ouro dos games, e a jogabilidade fluida faz você se sentir controlando um personagem digno dos melhores jogos de 16 bits. É aquele tipo de jogo que você passa horas sem perceber o tempo passando. E o mais legal é que esse jogo foi desenvolvido por um estúdio brasileiro, a Pocket Trap, e ele já ganhou destaque em eventos internacionais como o Latin America Games Showcase do The Game Awards 2025 e até teve speedrun na Games Done Quick de 2026. Isso só prova que nosso talento nacional está cada vez mais forte no cenário mundial. Cara, na boa, se você ainda não jogou Pipistrello, dá uma chance que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Dead Cells. Dead Cells é a mistura perfeita de Castlevania com aquele ritmo de só mais uma tentativa dos roguelikes. Você controla uma criatura tentando escapar de uma ilha-prisão cheia de inimigos, armadilhas e chefões. O combate é extremamente responsivo. Esquiva, rola, bate, troca de arma, tudo acontece rápido.
lembrando muito a precisão que a gente precisava ter em jogos como Contra e Mega Man. Um vacilo e já era, mas quando você joga bem parece até que tá dançando com controle. O visual mistura pixel art com efeitos modernos, criando um clima único. A cada partida você encontra armas novas, caminhos diferentes e segredos escondidos pelo mapa. É ideal para quem ama explorar e dominar sistemas de combate. Streets of Rage 4. Aqui é nostalgia pura em forma de beat 'em up. Streets of Rage 4 traz de volta aquela experiência clássica de andar pra frente e descer além, bandido na rua, igual a gente fazia nos brigas de rua de fliperama e Mega Drive. Os personagens têm golpes, combos e especiais que deixam o combate muito mais fluido do que nos jogos antigos, mas sem perder a essência. Pegar um cano no chão, tacar inimigo pra fora da tela, quebrar barril esperando vir uma comidinha pra encher a vida. O melhor é que ele funciona muito bem em co-op, seja online ou no sofá. É o tipo de jogo perfeito para chamar um amigo e reviver aquela sensação de zerar no final de semana como nos velhos tempos. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Se você jogou Tartarugas Ninja no arcade ou nos consoles antigos, esse aqui é basicamente o sucessor espiritual. Shredder's Revenge é um beat 'em up totalmente inspirado nos desenhos e jogos dos anos 80 e 90. Você pode jogar com as 4 tartarugas e outros personagens em fases cheias de referências, inimigos clássicos, chefes icônicos e muita pancadaria em grupo. Cada tartaruga tem um estilo diferente, então rola aquela vontade de rejogar com todo mundo. É um jogo perfeito para aquele co-op local com os amigos, exatamente do jeito que a gente fazia quando éramos moleques. Tela cheia de inimigo, efeito para tudo que é lado e aquela bagunça maneira. Double Dragon Gaiden Rise of the Dragons. Double Dragon Gaiden pega uma das franquias mais clássicas dos jogos de brigas de rua e retorna com cara nova, mas espírito bem antigo. Você controla duplas de personagens e pode alternar entre eles no meio do jogo. As fases têm caminhos diferentes, inimigos variados e chefões com ataques bem característicos, lembrando bastante os tempos de fliperama, quando a gente precisava decorar padrão de inimigo para sobreviver até o final. O estilo visual é retro-estilizado com personagens chibi, aqueles com corpo pequeno e cabeça grande, mas a sensação de sair batendo em gangues pelas ruas continua a mesma. É perfeito para quem sente saudade de Double Dragon, Final Fight, Capitão Comando e muitos outros. Além disso, você ainda pode desbloquear vários personagens. Shovel Knight. Shovel Knight parece um cartucho perdido do Nintendinho que alguém achou e lançou hoje. Tudo nele remete à era 8-bit. Gráficos, músicas, estrutura de fases, mas com controles muito mais precisos e design moderno. Você controla um cavaleiro com uma pá, isso mesmo, uma pá, que usa tanto para atacar quanto para quicar nos inimigos num esquema bem parecido com o pulo de bengala do Tio Patinhas em DuckTales. As fases são cheias de segredos, plataformas traiçoeiras e inimigos bem posicionados. É um prato cheio para quem ama Mega Man, DuckTales, Castlevania e outros clássicos da era 8-bit. Jogo honesto, desafiador e muito bonito. The Messenger. Bom, The Messenger começa como um jogo de plataforma em 8 bits totalmente inspirado em Ninja Gaiden do Nintendinho. Aqui o padrão é o mesmo, você é um ninja correndo, pulando, cortando inimigos e desviando de armadilhas com bastante precisão. Depois de um certo ponto da história, o jogo dá uma virada e passa a alternar entre versões 8 bits e 16 bits das fases e do personagem, como se você estivesse trocando literalmente de console. Essa mudança afeta gráficos, música e até o level design. The Messenger é uma carta de amor aos jogos de ação de ninja dos anos 80 e 90, mas com humor, diálogos bem escritos e algumas ideias modernas de exploração e progressão. De verdade, se você curtia Ninja Gaiden, Shinobi e outros jogos de ninja de antigamente, esse aqui é obrigatório. Mas e aí, gostaram da lista? Vocês recomendam algum outro jogo indie que remonta aos jogos antigos? Deixa aí nos comentários e se quiser deixa também os seus top 10 pra gente saber, beleza? E se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Toda semana tem nostalgia por aqui. Então, muito obrigado por assistir até o final. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Fui!